No capítulo deste sábado, 14 de fevereiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Maria do Socorro dá uma chamada no genro dela, Augusto, para ele falar com educação com Angélica. Augusto, como é educado, pede para a sogra não se preocupar com isso. Ela se despede de Gumercindo, que está indo para a fazenda com Augusto. Já no trem, Gumercindo deixa claro para Augusto que por ele a Angélica já teria assinado tudo que ele mandasse. Augusto sabe disso, mas Angélica é cabeça dura. Gumercindo não sabe por que o motivo a filha mudou. Porque quando ela era pequena, ela era doce. E agora tá essa mulher brava. Augusto sabe muito bem disso, que a esposa é brava. Gumercindo sabe que a filha começou a mudar depois que Angélica descobriu o caso de Augusto com Paola. Augusto pede para eles não falarem sobre isso, que já é passado. Mas seja como for, Angélica terá que assinar a escritura da venda da fazenda porque ele não pode perder essa oportunidade. Gumercindo fala para o genro não se preocupar com isso, que ele veio justamente para ajudar ele nisso. Enquanto isso, Angélica está preocupada porque os italianos estão pensando que ela quis enganar eles com o acordo de meia do café. Bartolo pede para Angélica não se preocupar com isso, porque ele está lá para ajudar ela. Gumercindo pergunta para Augusto se ele vendeu também o café que está armazenado junto com as fazendas dele. Augusto conta que um deles queria ficar com as sacas de café também, mas como eles ofereceram pouco, ele achou que não era negócio. Gumercindo fala que ele fez bem, porque ele sabe que uma hora o preço do café vai aumentar. Augusto fala que vendeu as fazendas dele excluindo o café que tinha lá. Janete pega a bandeja do café, como sempre, para levar na cama para o Josué. Luísa não acredita que Janete sempre está fazendo isso agora para o novo marido dela. Antônia fala que o carcamano de Janete, ela não tratava ele desse jeito. Luísa comenta que com Francesco ela tratava na casca dura. Antônia fala mal de Josué, dizendo que ele só come e dorme e não sustenta os luxos dela. Luísa sabe que alguma coisa de bom Josué tem para Janete ter ficado mansa desse jeito. Antônia fala para Luísa não se fazer de santa, porque ela não imagina o que seja, é? Luísa pensa alto, dizendo que não sabe por que ela nunca foi para a cama com Josué. Antônia pede para Luísa repetir o que falou. Luísa prefere não repetir e fala que não falou nada, mandando elas irem fazer o almoço mesmo, elas não sabendo que horas eles vão comer. Janete dá café da manhã para Josué, falando que ela vai ter que ir no banco de Francesco hoje. Josué pergunta o que ela vai fazer lá. Janete fala que irá buscar dinheiro com Francesco. Josué pergunta se não está finalizado o acordo que ela fez com Francesco. Janete confessa para Josué que ela deixou o dinheiro dela depositado no banco de Francesco. Ela pede para Josué não se preocupar porque o Francesco é um homem honesto. Josué pensou que ela estivesse com o dinheiro na mão. Janete fala que é só ir lá quando precisar de dinheiro. Josué, todo empolgado, fala que irá com ela. Janete acha melhor Josué não ir com ela no banco de Francesco. Josué pergunta se ela está com medo do Francesco ver eles dois juntos. Janete não se importa com Francesco e nem tem medo dele. Ela tem medo do Marco Antônio. Josué fica pensativo com essa de Janete falar sobre Marco Antônio. Ele convence Janete e os dois chegam na frente da casa bancária de Francesco. Ela pede para ele esperar lá fora. Josué, fingindo, dá um sorriso falso, dizendo que irá assim esperar ela pacientemente. Francesco fica surpreso ao ver Janete lá e manda ela se sentar. Ele pergunta o que ela foi fazer lá. Janete pede para Francesco falar onde está o Marco Antônio. Francesco conta para Janete que Marco Antônio viajou para o Amazonas. Janete fica sem entender o que Marco Antônio foi fazer no Amazonas. Francesco fala sem dó e piedade na cara de Janete que não interessa para ela o que Marco Antônio foi fazer em Manaus. E pergunta o que ela foi fazer lá. Janete fala que veio fazer igual todos fazem numa casa bancária, buscar um pouco do dinheiro dela que está depositado lá. Francesco fica com raiva por Janete querer tirar dinheiro naquele momento crítico para ele. Antenor vê Josué apreensivo, andando de um lado para o outro e manda ele ficar calmo. Josué confessa que está inquieto por estar demorando tanto para Janete pegar esse dinheiro. Antenor percebe de longe que Josué não é coisa boa. Francesco pede para Janete esperar mais um pouco para fazer uma retirada porque muitos bancos quebraram com a crise.
Janete pergunta para Francesco se por acaso ele está quebrado para estar falando isso. Francesco fala aborrecido que ele ainda não está quebrado, chamando Janete de ex-mulher maledeta, deixando claro que ele não vai quebrar nunca. Janete fala que é muito bom saber disso porque ela foi lá buscar o dinheiro dela. Francesco respira fundo para não mandar Janete para longe, que é obrigada a explicar para ela que ele não pode retirar dinheiro agora por causa da crise e pede para ela esperar mais um pouco. Gumercindo confessa para Augusto que ele tem esperanças da casa bancária de Francesco não falir, mas Augusto, depois da conversa que teve com Marco Antônio, afirma para Gumercindo que a casa bancária de Francesco está por um fio. Gumercindo explica para Augusto que o que está correndo risco por enquanto são as fábricas deles falirem. Augusto pede para o sogro explicar melhor quando ele falou sobre nossas fábricas. Gumercindo conta que a casa bancária sustenta todas elas. Augusto garante para Gumercindo que é somente o nome de Francesco Maliano que sustenta as fábricas e a casa bancária. Gumercindo sabe que o nome de Francesco é respeitável no mundo dos negócios. Augusto conta que um outro empresário chamado Francesco Matarazzo vai inaugurar um moinho de trigo. Gumercindo sabe que Francesco está fazendo das tripas corações para nenhuma das fábricas falirem. Augusto afirma para Gumercindo que se somente uma das fábricas falirem, todas irão junto. Gumercindo chama Augusto de maledetto, mandando ele virar a boca dele para lá. Augusto fala para o sogro dele então ajudar a convencer a Angélica a assinar a venda da fazenda para ele poder ajudar ele com algum dinheiro. Gumercindo pergunta para Augusto para que mesmo que ele está viajando com ele, se não for para isso. Augusto fica calado com a resposta de Gumercindo, e Gumercindo faz cara feia depois do que o genro falou. Naná comenta com Inês que ela percebeu que Francesco estava preocupado pela manhã. Inês conta para Naná que os negócios de Francesco não estão indo bem. E para piorar, ele ainda manda o filho dele viajar agora. Juliana fica curiosa para saber onde fica o local que Marco Antônio viajou, Manaus. Paola fala que é a capital do Amazonas e que Francesco mandou Marco Antônio para lá e agora ele está morrendo de preocupação. Ela fala para Juliana que Marco Antônio foi viajar para saber mais sobre a borracha e pode nunca mais voltar. Juliana fica triste pedindo para Paola não falar assim. Paola diz para Juliana que Marco Antônio viajou para fugir do amor que ele sente por ela e ela acha que ele não volta mais. Juliana deixa claro para Paola que ela nunca quis que Marco Antônio fosse embora. Paola é realista ao falar na cara de Juliana que ela também nunca quis Marco Antônio. Juliana deixa claro que ela não pode fazer nada se ela não ama o Marco Antônio. Paola pede para Juliana um absurdo, mandando ela esquecer o Mateu e voltar para o marido dela. Juliana fica olhando para a cara de Paola pensando que ela não regula bem por ter falado isso. Mariana alerta a Rosana que depois do que ela falou para o Mateu, dispensando os serviços dele, tão cedo ele não voltará lá. Rosana afirma que Mateu irá voltar sim porque ele ama o filho dele. Mariana fica chocada com o que Rosana acabou de falar. Ela percebe que Rosana quer usar o filho dela para reconquistar o Mateu. Rosana é tão louca que ela afirma que sim, pois essa é a única arma que ela tem para Mateu voltar para ela. Mariana pede para Rosana não fazer isso com o Mateu, que já perdeu um filho recentemente. Rosana fala que sabe que o filho do Mateu morreu e ela jamais se valeria daquela tragédia. Mariana fala na cara de Rosana que é exatamente o que ela está fazendo com o marido dela. Rosana, como não faz nada na vida e só fica pensando besteira, fala que ela não sabe viver seu Mateu. Mariana fala para Rosana que na vida nunca se perde o que jamais se teve. Rosana gosta do conselho de Mariana e fala que ela já está aprendendo isso. Mariana fala que não seja sem tempo, porque ela é muito jovem para se conformar em ser infeliz. Juliana comenta com Mateu que ela está muito feliz pelo Marco Antônio ter devolvido a filha dela. Mateu fica calado escutando ela falar. Juliana lamenta porque Marco Antônio não quer vê-la nunca mais. Mateu é realista ao falar que uma hora Marco Antônio irá ver ela porque ele morre de amor por ela. Juliana confessa para o seu amado que Marco Antônio ama tanto ela que chega a dar pena. Mateu pergunta por que ela sente pena do Marco Antônio. Juliana conta para Mateu que o Marco Antônio não volta mais da viagem que ele fez. Mateu não acredita muito nessa história de que o Marco Antônio não vai voltar mais. Anacleto não gosta de ver que Francesco está somente se servindo no vinho e não vai oferecer nada para ele. Francesco fala para o sogro que se ele quiser tomar do vinho dele é para ele se servir porque ele não é empregado dele.
Anacleto só queria escutar que ele poderia tomar o vinho, falando que ele não vai ficar com raiva de se servir. Paola pergunta para Francesco como estão os negócios dele. Francesco fala que andam na mesma e pede para eles não falarem sobre isso naquela hora. Ele está mesmo preocupado com o filho dele, Marco Antônio. Inês pede para Francesco não se preocupar porque Marco Antônio deve estar bem. Paola pede para Francesco não se preocupar com Marco Antônio, que ele é um homem de bem, sabe se cuidar. Francesco gostaria de ter certeza disso. Anacleto, como sempre falando besteira, manda Francesco deixar o filho dele para lá, porque ele sabe viver melhor do que o pai dele. Francesco se invoca e pergunta o que o maledeto do sogro dele está falando agora. Inês fica preocupada por Anacleto estar aborrecendo Francesco na casa dele e manda ele calar a boca para não falar bobagem, porque dá para ver que Francesco não está com paciência para aturar ele. Anacleto vem com aquela história de que ele não falou nada demais. Naná aparece na hora perguntando para Paola se ela pode servir o jantar. Paola fala que ela deve fazer isso antes que seja tarde demais. Naná percebe muito bem o que Paola quis dizer e Francesco está perdendo a paciência com Anacleto. Bartolo chega com Angélica e fala para Gumercindo que eles estiveram visitando as fazendas de Augusto. Gumercindo pergunta para Bartolo como foi lá. Angélica conta que está igual lá, muita preocupação, só que lá os colonos estão falando muita coisa que não deve. Bartolo fala que tentou acalmar os ânimos lá. Angélica conta que Bartolo conseguiu, depois de muita luta, fazerem eles esperarem o preço do café subir. Gumercindo manda a filha não se preocupar porque o preço do café pode demorar a subir, mas sobe. Angélica fica feliz com o otimismo do pai. Depois ela pergunta o que eles foram fazer lá para chegarem de surpresa. Gumercindo conta que o Augusto já vendeu as fazendas dele. Angélica fica sem chão quando escuta isso. E Gumercindo fala que eles precisam muito conversar. Bartolo percebe o quanto Angélica ficou decepcionada com essa punhalada pelas costas de Augusto, depois de ela ter cuidado tanto das fazendas dele. Angélica pensa por um momento que o pai está brincando. Leonora fica com pena de Angélica. E Gumercindo fala que se alguém estiver brincando, deve ser o marido dela. Augusto olha para Angélica e confessa que ele vendeu as fazendas deles. Angélica, sem chão, fala que ela não está acreditando no que está ouvindo. Ela trabalhando tanto para tentar salvar aquelas fazendas. Augusto fala que ele vendeu as fazendas para uns alemães. Angélica fala que então ela não poderá fazer mais nada, já que ele já vendeu as fazendas. Augusto lembra Angélica que ela precisa assinar a venda das fazendas junto com ele. Angélica fala na cara de Augusto que ela jamais assinará papel algum. Ela se retira de lá com raiva. Gumercindo olha para a cara de Augusto e Augusto, preocupado, olha para a cara do sogro. Angélica chora sem parar em seu quarto, arrasada pelo que o marido fez com as terras que ela cuidou com tanto carinho. Rosana, conversando com Maria do Socorro, afirma para ela que Gumercindo não vai conseguir convencer a Angélica a assinar nada. Maria do Socorro acha que Angélica assina sim, porque ela terá que fazer o que o marido dela quer. Até parece que a senhora não conhece a Angélica. Maria do Socorro, com dor no coração, fala para Rosana que ela sabe que a Angélica não vai querer destruir o casamento dela como ela fez. Rosana lembra a mãe que ela não fez isso, porque foi o Mateu quem abandonou ela sem lembrar do filho dele pelo menos. Maria do Socorro aconselha a filha a esquecer o Mateu. Rosana vem com papo furado de sempre de que ela já pediu para a mãe ensinar ela a fazer isso. Maria do Socorro fala para a filha que ela é muito nova para estar se sentindo viúva. Rosana confessa para a mãe que ela se sente viúva de marido vivo. Ela manda a filha buscar outros caminhos porque não existe somente Mateu na vida. Rosana pede novamente para a mãe ensinar ela como a fazer isso. Angélica não quer acreditar que tudo que escutou de Augusto e Gumercindo seja verdade. Augusto fala que não é brincadeira o que eles disseram. Angélica respira fundo com raiva do marido. E o Augusto confessa para Angélica que Gumercindo só veio com ele para convencê-la a assinar as escrituras de venda. Angélica fala uma coisa sem noção. Ela diz que Gumercindo e ele sabem muito bem que ela não abriria mão de nada do que foi ela que construiu e plantou. Augusto implora para a esposa para eles vender as fazendas. Angélica fala que não. Ela ainda pode salvar cada pé de café que Altino deixou para ele. Augusto lembra Angélica que o pai dele já está morto. Angélica, teimosa ao falar para o marido que ela não irá assinar nada e se ele tentar obrigar ela, ela vai deixar ele. Augusto, que só quer saber do dinheiro da venda das fazendas, dá a desculpa de que ele aceita perder ela. Mas ele irá salvar Gumercindo. Angélica fica sem entender sobre o que ele está falando. Augusto deixa claro para Angélica que ele está vendendo as fazendas dele para que Gumercindo não perca a dele.
Angélica fica mais angustiada ainda. Janete pede para Josué não se preocupar porque Francesco é um homem sério. Josué não acredita nisso, porque se Francesco fosse sério mesmo, ele teria dado dinheiro para ela. Janete conta que Francesco está passando por algumas dificuldades e que ele está fazendo de tudo para salvar o banco dele. Josué, com um tom de ironia, fala para Janete que o Francesco está tentando salvar a casa bancária dele com o dinheiro dela lá dentro. Janete, para diminuir a tensão, fala para Josué que eles não estão precisando de muito dinheiro por enquanto. Josué fala na cara de Janete que ele não está se importando com o banco de Francesco quebrar. Janete não vê porque Josué precisa ter tanto ódio, deixando claro que Francesco não irá deixar de pagar ela. Josué pede desculpas para Janete, falando que ele vai se preparar para dormir. Janete fica desconfiada porque Josué está com pressa dela receber o dinheiro dela. Pela manhã, Gumercindo pergunta para Augusto como foi a conversa dele com a Angélica. Augusto conta que eles passaram a noite discutindo. Ela achou que era brincadeira deles dois quando falaram que as fazendas já haviam sido vendidas, mas quando ela percebeu que eles estavam falando sério e já havia vendido as fazendas, foi um furacão passando. Ela está irredutível e ainda ameaçou que se ele obrigasse ela a assinar as escrituras, ela deixaria ele. Gumercindo deixa claro para Augusto que ele não precisa se preocupar porque ele não irá deixar que isso aconteça. Uma filha dele separada já enche-lhe de vergonha, imagine duas. Augusto confessa para o sogro que ele não quer se separar da esposa dele. Enquanto isso, Leonor está aconselhando Angélica a não se separar por causa de besteira. Angélica confessa para Leonora que ela ficou decepcionada ao ver que o marido dela é fraco. Leonora pede para ela parar com isso porque não se deve se divorciar por besteira. Angélica fala que o Augusto só fez isso porque ele morre de medo do trabalho pesado. Gumercindo entra no quarto de Angélica na marra e manda ela assinar as escrituras das fazendas de marido dela e depois disso é para ela continuar casada com Augusto e não é para ela desobedecer ele. Angélica pergunta o que vai acontecer caso ela desobedeça a ele. Gumercindo é direto ao afirmar para Angélica que ele irá quebrar se ela não assinar as escrituras das fazendas de Augusto.